até que não aguentei mais. Falei, olha, eu consigo mais trabalhar e prestar esse serviço ao colégio. Então eu tive que abandonar a bolsa, e aí foi quando, ainda bem, olha só que interessante, desde o começo da minha faculdade eu estava prestando um trabalho dentro da escola, então o ambiente escolar para mim já estava bem familiarizado com os projetos educacionais, com tudo mais. Então 2 anos depois, eu estava no 4º semestre da faculdade, eu fui trabalhar na primeira escola. Gente, uma escola muito ruim. Sabe aquela escola que conhece pela fama aí de pagou, passou? O colégio era desse jeito. Para você ter uma ideia do nível da escola, que eles me pegaram, eu estava cursando filosofia no 4º semestre, e nessa escola eu dava aula de história, eu dava aula de geografia, eu dava aula de filosofia, eu dava aula de sociologia, eu dava aula de tudo lá. E o colégio era interessante. Na metade do ano, quando chegava lá pela época assim do 3º bimestre, o colégio lotava, enchia. Eu não vou dizer, acho que já até disse aqui o nome do colégio, acho que não preciso nem dizer o nome do colégio para não dar problema. Mas o colégio lotava. Por quê? Porque aqui no Gama, todos aqueles alunos de todos os outros colégios, tanto público como particular, que via que ia reprovar, ia lá para esse colégio, porque era garantia de chegar no final do ano e passar e pronto mais. Então era muito ruim o colégio. Eu ficava pensando, meu Deus, depois de tanto sacrifício, eu vou estudar, eu vou trabalhar numa instituição dessa, tão ruim, um péssimo modelo de educação, mas eu precisava trabalhar, não tinha como, tinha que pagar minhas contas. E olha só o que aconteceu, aí que entra aquela questão da fé em Deus, da gente pedir a Deus, ter aquela fé que as coisas vai resolver, e realmente se resolve. Na época, uma das maiores instituições particulares do DF chega e compra a escola. Então eu trabalhei nessa escola por 1 ano e meio, quando chegou ali no final do ano, onde eu dei aula aí no colégio que a gente chama de Colégio Azul, onde eu conheci o Vaz, estava cursando o 9º ano, a gente não precisa falar também o nome do colégio, né, Vaz? Mas era uma instituição muito grande, respeitada, que aí mudou realmente a minha vida. E aí eu terminei e eu passei por uma prova de seleção, nós éramos 15 ou 16 professores dentro desse colégio. A intenção desse colégio, quando comprou o outro, foi, vamos mandar todos os professores embora, o colégio é péssima referência, a gente não pode ficar nem com os professores. E aí entramos na justiça para ter pelo menos a chance de passar por uma prova, um teste de seleção. E olha só que nesses testes de seleção, dos 17 professores que estavam lá todos formados, pós-graduados, eu não era nem formado ainda, eu fui um dos que passei no teste. Eu e mais uma professora de inglês. Então, dos 17 professores, ficamos nós dois apenas de remanescentes dessa antiga escola. Foi uma sabatina, realmente. Eles colocavam o teste, a gente passava, mas a intenção deles parece que era assim, encontrar algum defeito para demitir a gente. Conseguimos passar nessa sabatina toda, e aí sim, eu me reconheci como professor, porque realmente eu estava numa instituição de respeito, uma instituição que realmente respeita a questão da educação. Teve aí alguns problemas jurídicos alguns anos depois, mas isso é um outro caso. Em seguida, fui convidado para trabalhar na instituição que eu trabalho hoje, e eu me senti também assim muito honrado, porque eu também nem passei pela prova de seleção, eu fui convidado a trabalhar nessa instituição. Opa, valeu por ter chegado até aqui nesse nosso episódio. Deixa um like aí, um comentário e assista os outros cortes, hein? Valeu!